É interessante, irmãos, que essa palavra que a Rosa leu aqui, todos os cânticos que nós cantamos hoje, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente vem com uma palavra para compartilhar e vê tudo direcionando para a mesma coisa, né? Até essa letra que a Iranete leu, né? Aqui fala exatamente da mesma coisa. Eu queria até lembrar qual foi o cântico que ela leu, acho que foi esse aqui. É o 316. 316? É isso mesmo. Que diz, né? Quem vai se oferecer em favor desta terra, interceder? Será possível encontrar quem queira na brecha se colocar? Assim diz o Senhor, convocando o seu povo, ordenando que é necessário clamar por um derramar do seu espírito. Minha vida, Senhor, ofereço diante de ti para levantar um clamor, para que a tua vontade se cumpra na vida dos homens da igreja em toda a terra. Né? Então eu quero ler uns textos aqui junto com os irmãos que vai falar assim, a respeito do apóstolo Paulo. Né? Eu queria começar com 1 Timóteo, né, o primeiro capítulo aqui, 1 Timóteo. Antes vamos orar mais uma vez, né? Vamos abrir, deixar aberto aqui, né? 1 Timóteo. É o primeiro capítulo. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos, Senhor. Mais uma vez queremos te agradecer, Pai, pela tua graça, Pai, que o Senhor já manifestou sobre nós a tua misericórdia nesse dia, Senhor. Continua nos conduzindo, Pai. Nos ajuda, Pai, a ler, Pai, e a entender aquilo que a tua palavra está falando a nós, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai, da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a reter, Pai. Eu oro mais uma vez, Pai, que sejamos um bom solo, Pai, que nossos corações possam reter a semente, Pai, para que ela frutifique, Senhor. Então nos ajuda, nos socorre, nos livra de qualquer erro, de qualquer engano, Pai, na compreensão, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a partir do verso 12. 1 Timóteo 1, a partir do 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Esses dias eu estava meditando, né, nesse texto, estava orando que o Senhor nos desse uma palavra, né, para a gente compartilhar hoje, que, como diz o Marcos Moraes, né, não é para a gente inventar uma palavra, inventar uma pregação. Se o Senhor não der, é melhor não falar nada, né? Talvez até fazer uma leitura e aguardar o que o Espírito Santo vai fazer, né? Mas aí fui buscar ao Senhor e me veio essa palavra aqui. A gente vai ler mais outros textos aqui, mas é interessante que nesses dias, né, tem vindo muito ao meu coração, a gente tem falado muito isso aqui, essa questão de que às vezes a gente reclama de nós mesmos, né? A gente faz uma oração, Senhor, as coisas não, ou a gente comenta, não estão acontecendo porque eu não oro, porque eu não ando em fé, né?
Mas às vezes não vem aquela pergunta, né? Como a Iranete orou. A pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer? Né? E a outra pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, o que eu vou fazer com relação a isso que eu estou questionando? Se eu estou falando, Senhor, as coisas não acontecem porque eu não oro, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que começar a fazer? Orar, né? Porque senão, como a gente tem falado, daqui a 15, 20 anos, a gente vai estar ainda fazendo a mesma oração. Senhor, eu reconheço que não acontece porque eu não oro ou porque eu não tenho fé. Ou porque eu não medito na palavra. Né? São algumas coisas que a gente vai reclamando assim de nós mesmos. Eu não estou querendo fazer como Pedro, como aconteceu com Pedro, né? Achar, não, eu estou bem, está todo mundo mal aqui, o único que está indo bem sou eu. Mas também eu não posso incluir os irmãos numa oração, talvez que eu esteja declarando uma fraqueza minha. Eu não posso orar assim, Senhor, nós não estamos lendo a tua palavra. Eu não posso orar isso. Porque a Rosa pode estar lendo. A gente está falando isso mesmo, aqui é Madalena. Olha só, pode falar. A gente já viu oração, a gente tem que ter cuidado com as orações. Não cortando sua assunto. Não, pode falar à vontade. A pessoa ora assim, Senhor, nós somos muito maus, nosso coração é isso. Aí eu falei para a Helena, as pessoas do mundo vai ouvir e vai falar assim, gente, esse povo não é cristão? É coração mau? Eu já vi oração assim, irmão. Então não é desse jeito. Senhor, sabemos que o nosso coração é enganoso, mas nós cremos que o Senhor pode limpar o nosso coração. Já muda o tipo, né? Pode continuar. A gente tem que ter esse cuidado. Só oração pode ser feita só quando tivermos só a gente junto. Tem oração que é para o individual. Ou então eu estava falando com a Helena, se eu tenho uma fraqueza em mim, que desagrada o Senhor na carne, eu tenho que me render lá no meu quarto, com o Senhor só. Interior, Senhor, e derramar para o Senhor toda, né? Tudo bem, agora, assim no público, a gente, nós praticamos o adultério. Misericórdia. O Davi que estava falando, eu não gosto dessas orações. O Davi, se ele fala, mas eu não faço. Isso aí complica. E é verdade, e tem essa questão, né, daquilo que a gente ora hoje, eu não tenho que estar fazendo essa mesma oração amanhã, pelo menos eu não tenho que querer isso, eu tenho que querer mudar, né? A gente vê o que Paulo está falando aqui, ele está falando da graça de Deus que veio sobre ele, sendo ele o principal dos pecadores, né? Até a gente canta, sendo eu um dos principais. Não, ele não fala isso, ele fala eu sou o principal, ele não fala que eu sou um dos principais, ele jogou só para ele. Né? A gente vê que Paulo já usa isso, ele fala dele, né? Eu sou o principal. Mas Paulo, lá na frente você vai ver Paulo falando essa mesma coisa aqui? Não, a gente vai ver ele falando, eu completei a carreira, guardei a fé. A gente não vai ver ele falando assim, agora eu já estou para ser oferecido como libação, mas eu sou ainda o principal pecador, né? Eu sou assim, eu sou fraco, Não. Completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa, né, que está reservada para mim, né, eu vou receber essa coroa. E para mim e para todos aqueles que amam. Confiança. Ele caminhou dessa forma, ele não caminhou em dúvida. Né? Irmão, eu preciso colocar isso por obra. Eu não quero mais fazer isso. Né, de estar orando a mesma fraqueza o tempo todo. E às vezes não tem intenção de mudar, a gente ora isso, né? A gente, que eu estou falando né? Já estou errando, né? Eu oro isso e quando eu saio daquele portão ali para fora, eu nem lembro, eu acho que eu orei e continua a mesma coisa. É para ser assim? Não é, né? É para mudar. E a gente vê que Paulo ele fez isso. E é interessante que ele vai falando assim, ó. É difícil, né, a gente pensar um pedacinho disso aqui, porque é tão interligado as frases, né? Aí vamos ler o 15, ó. Ele fala assim, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Por que razão? Por ele ser o principal pecador, foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade
e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então, eu estou lendo ainda 1 Timóteo 1, agora esse 15 e 16. A gente vê que Paulo está falando assim, ó, se eu sou o pior, né? Se eu sou o principal, ele me chamou para ser um modelo, o que ele está dizendo? Que nós, sendo maus, sendo pecadores, também podemos seguir a mesma pisada. Né? A gente sabe que em outro lugar Paulo vai falar assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele está falando assim, me imitem, porque eu estou imitando Cristo. E se eu sou um grande pecador, se eu sou o principal, e o Senhor pôde fazer isso comigo, agora eu sirvo de modelo para todos aqueles, né, que hão de crer nele para a vida eterna. Então, agora ele é modelo. A gente tem que ter essa convicção. Amém. Você não vê Romanos 8? Romanos 8 está falando, nenhuma condenação há para o Santo Cristo. A palavra é a verdade. Tem que crer. Você tem que andar nessa verdade. Né? Se você tem o Espírito de Deus que habita em você, você tem que ter essa certeza e andar na segurança da palavra de Deus. Né? E é interessante que aqui no verso 17, a gente vê que Paulo vem falando, né, no 12 ele começa dando graças a Jesus Cristo, né? E ele vem falando dessas coisas, parece que ele vem numa alegria, né? Colocando isso, que isso vai culminar numa palavra de exaltação, de louvor. E a gente tem que ser assim também. Quando a gente recebe uma revelação de Deus, né? Quando a gente consegue compreender, isso aí me parece que é até o normal, a gente termina com uma expressão de louvor. As maiores expressões de louvor que eu me lembro que eu já falei, eu estava sozinho e não era cantando. Era porque o Senhor me revelou alguma coisa, me mostrou alguma coisa. Glória a Deus, é uma glória a Deus diferente, que sai lá de dentro. E a gente vê no 17 ele fazendo isso, ó. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Olha que expressão que ele fala. Essa expressão aqui não é um ensino para a gente, não. Faz parte de uma carta, né? Que ele está trazendo ali um ensino, uma instrução para Timóteo, mas isso aqui é uma expressão de louvor, sim, de alegria. É um cântico. A gente até canta isso, né? Alguns irmãos colocaram até a melodia disso aqui. Então a gente pode cantar. Então agora, irmão, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, que a gente vai continuar vendo qual foi, né, a atitude desse irmão. Depois de reconhecer, né, que Deus tinha chamado ele sendo o pior, né, o maior dos pecadores, e concedendo graça para ele ser modelo, a gente vai lendo, são muitos textos, a gente não tem nem como ler tudo. Né? 1 Coríntios, capítulo 9, é um desses textos. A gente não vai ler todos os textos do Novo Testamento que fala sobre isso, né, sobre a atitude que esse irmão tomou, mas vamos ler alguns. A partir do primeiro verso. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? As traduções mais tradicionais não falam isso, mas aí eu fui ver a palavrinha, realmente a mulher tem esse sentido de esposa mesmo. Né? Uma mulher irmã, quer dizer, uma esposa, irmã em Cristo. Né? Ele está falando de uma esposa mesmo. Tanto é que ele cita, né? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Se alguém tem dúvida que Pedro era casado, isso aqui tira toda dúvida. Né? Ele levava a esposa dele, estava sempre lá com ele. Aqui o meu fala a esposa crente. Esposa crente, né? Olha lá. Viu? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? A gente vê que ele está fazendo uma defesa aqui, e quem estava no centro ali das acusações, né? dos questionamentos, era Paulo e Barnabé. Estavam questionando eles.
A gente vai aqui, nas entrelinhas, a gente entende o que eles estavam questionando, esses dois. Alguns usam esse texto que não gostam de trabalhar. Diz assim. Na minha Pois é. versão fala assim: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Pois Interrogação, é. né? Mas aí, isola isso aqui, mas não lê o resto que ele vai falar aqui. O texto todo. Né? Aí ele fala assim, no 7. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Agora que ele começa a falar, né? Que ele está explicando que isso realmente é legítimo, né? Ele receber. Mas alguém vai ler só até aqui, né, Almir? Não vai ler o restante, porque a frase favorita, né, de alguns é: o obreiro é digno do seu salário, né? Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Vou dar uma paradinha aqui, irmão. Isso aqui é muito interessante, que ele fala duas coisas, que ele está envolvido nas duas. Ele vai dizer assim, ó, que a primeira coisa que ele fala: olha, eu não estou dizendo isso para que vocês façam isso comigo. Eu preferiria morrer, né, a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Olha, irmão, ele via como uma obrigação de pregar o Evangelho, né? Quando se lê o texto que se leu anterior, ele mesmo fala, né, que aquele que trabalha não deve comer também. Em outro lugar ele fala, que trabalha também não coma. Mas aí olha só, irmão, vamos prestar atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Aí ele vai falar, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Aí eu pergunto, Paulo fazia isso de livre vontade? Sim. Né? Ele foi obediente, então ele fazia de livre e espontânea vontade. Né? Aquilo que era obrigação, mas aqui ele fala, se faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Então, irmão, presta atenção nisso, ó. Ele faz de livre e espontânea vontade, mas ele reconhece que foi colocado sobre ele uma obrigação. Então, nas duas aqui, tem coisas, ó. A primeira, ele tem uma recompensa, porque ele faz de livre vontade. E a segunda, né? Como ele faz por obrigação, é porque foi confiado uma responsabilidade. Responsabilidade de dispenseiro. Ó, de dispenseiro, né? O Senhor colocou ele como dispenseiro. E lá no princípio o Senhor fala para ele assim: agora você vai ver como é bom, né?
em relação a como é bom. Você vai aprender como de um perseguidor passar a um pregador. Então agora você vai ver, vai sentir na pele, né? Isso. Você fala Que a pessoa fala para ele que ia mostrar para ele. Mostrar para ele. Aquele ali disse assim, se pois o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas se não é de vontade própria, estou apenas Que uma dispensação é confiada. Uma dispensação é confiada. Assim, apenas uma dispensação é confiada. Incumbido de uma mordomia. Entendeu isso? Ele está falando assim, eu faço de livre vontade. Aí tem a recompensa. Né? Vou ter recompensa, porque faço de livre vontade. Mas por outro lado, tem uma outra coisa também impulsionando. Que a gente pode substituir isso aqui por uma coisa, obediência. O Senhor deu uma ordem para ele. Ele faz de livre vontade, mas ao mesmo tempo é por obediência. Ele fala que ai de mim se não pregar. E o que não é uma mordomia. A mordomia o que é? É um serviço, é aquele que cuida dos bens de outro. Né? Ele é mordomo de quem? De Cristo. Né? Então ele cuida dos interesses de quem? De Cristo. Irmãos, isso aqui aponta assim, muito diretamente para essa questão que a gente falava antes. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Que ordem que ele me deu? Eu posso fazer o que eu quero? Se eu fizer o que eu quero, quem manda em mim sou eu. Né? O Marcão fala muito O isso. que Jesus fala? Ele fazia que o Pai... O que o pai mandava, o que ele ouvia do pai, é o que ele fazia, o que ele falava, né? Então, se eu faço o que eu quero, quem manda em mim sou eu. Se eu faço o que ele quer, quem manda em mim é ele, né? Estou repetindo as palavras lá do Marcão, né? Eu gosto muito de repetir isso. Aí ele fala isso, né? Agora no 18, ó. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Mais uma vez ele vai reiterando aqui, ó. Isso aqui mostra uma pessoa que está comprometida com o Senhor, com o Evangelho, com as vidas. Ele não está buscando proveito próprio, não está buscando interesse nenhum. Não busca lucro, não busca nada. Né? A única coisa que ele quer fazer é aquele soldado, né, que se alistou e quer agradar aquele que o arregimentou. Né? Quando ele escreve essas coisas, Paulo tem toda a autoridade porque ele faz, porque ele praticou. Então, quando ele fala que aquele que se alista, né, não se ocupa com as coisas dessa vida, mas sim agradar aquele que o regimentou, ele pode falar. Por quê? O irmão Eugênio falava assim, para abrir mão do direito. Né? Abrir mão. A vida dele ali, ele entregou totalmente ao Senhor até o final. Ele não teve mais direito de nada, nem esposa, né? Ele tinha. E a gente vê interessante que Barnabé, né, seguiu o mesmo caminho. Barnabé, a mesma coisa, né? É outro homem de Deus, né? Parece que Filipe também. Filipe, bom, não sei qual filho. Filipe ele casou, né? Que ele tinha as filhas dele que profetizavam. Mas tem mais de um Filipe, né? Fala que ele morava em Cesareia e as suas filhas profetizavam. Então ele casou. Mas pode ser que tenha mais de um Filipe também, né? Aí ele fala aqui, ó, porque sendo, olha só, isso aqui, ó, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aqui, o que Paulo está falando? Eu fiz-me livre de todos, porque ele não deve nada a ninguém. Não tem ninguém sustentando ele, né? Então ele tinha toda a liberdade, ele fala, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Quando ele fala, eu fiz-me escravo, é porque foi o quê? Livre e espontânea vontade, ele quis. Ele se ofereceu. Ele tinha, né, até o direito de ter, como ele fala, né? Como os outros tinham, mas ele não. Ele tinha todo o direito. Tá, pode falar. Não, mas não sei se você vai ler tudo. Não, mas não, vou parar falou aqui. Que fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim
de por todos os modos salvar alguns. Quer dizer, ele se empenhava nisso, para Isso o mesmo. Evangelho ser, né, alcançar os corações. Com a vida dele, né? Testemunho também. Eu vou ler, mas só, Pedro, não precisa nem voltar lá se não quiser, lá em 1 Timóteo 1, uma outra coisa que Paulo fala, né? No 1 Timóteo 1,14, ele fala: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha só, é isso que disso que ele está falando, ele se fez escravo de todos, por quê? Por isso aqui, ó, olha o que aconteceu com ele, ó. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha o que ele está afirmando aqui, ó. Ele foi inundado do amor que há em Cristo. Por isso que ele se deu, né? Irmão, e ele foi posto por modelo, não é para a gente fazer diferente. É lógico que a gente não vai comparar essa carga, né, esse encargo, né, que o Senhor colocou sobre Paulo com o que ele colocou sobre nós, que é muito menor. Mas, se é muito menor, menos desculpa ainda eu tenho para caminhar, né? Porque ele deu segundo a medida da fé, segundo a capacidade de cada um, como está lá na parábola que Jesus fala, né? Segundo a capacidade de cada um. Então eu não posso achar que eu tenho mais capacidade do que eu tenho, né? Senão eu vou ter dificuldade, não vou conseguir levar a carga. Eu queria ler também, irmãos, em Filipenses, vamos ler lá no final. É interessante, eu gosto de ler essas cartas, acho que eu até já falei isso para os irmãos, né? Essa carta de Filipenses é interessante, né? Que a gente sabe que tinha pelo menos 2 pessoas lá, né? Com as suas famílias, que quando essa carta chegou e foi lida, eles estavam lá no meio. Os irmãos lembram quem era? O carcereiro, né? E toda a sua casa. Imagina a alegria desse carcereiro lendo essa carta que chegou aqui de Paulo, né? Que ele conhecia muito bem Paulo, né? E a outra pessoa era Lídia. Lídia também, e toda a sua casa também. Né? Lá em Atos, fala que foi em Filipos, né? Também, esses 2 aí pelo menos são citados lá em Atos. Então eles estão aqui. Na leitura dessa carta, eles estão aqui vendo. Imagina o coração, né, de Lídia, né? E de Paulo, e toda a família que creu ali com a pregação desse irmão. Agora é interessante, né? Que a única igreja que é citada nas escrituras que contribuiu financeiramente com Paulo é essa aqui, né? E Paulo lá, a gente leu ele falando assim: essa glória eu não vou dar a ninguém, né? Eu preferia morrer do que dar essa desprezar. Eu não escrevi isso para que vocês façam isso comigo. Aí a gente pega essa epístola aqui e vê que Paulo, ele tinha a humildade de receber. Ele não estava escrevendo para que fizesse com ele, mas no momento que alguém fez, ele aceitou, né? Então, assim, foi uma coisa aqui de livre e espontânea vontade que essa igreja contribuiu com ele. Vamos ler aqui, capítulo 4, Filipenses 4. Essa epístola é uma das mais lindas, né, que tem, né? Que tem aquele texto que a gente gosta tanto de ler, né? Tenham entre vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, né? Então, são muitas coisas que tem nessa epístola aqui. Mas eu vou ler só esse final aqui, que é o que interessa para o assunto de hoje, né? Verso 10, 4:10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Olha só, ele não estava dizendo que ele não estava necessitado, não. Ele estava dizendo, não estou dizendo isto, olha só, é diferente, né? Não porque esteja necessitado, porque provavelmente estava, né? Por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa tradução aqui eu não gostei dessa parte aqui.
Porque não fala uma coisa importante que está lá no original. Eu aprendi a ser humilhado e a ser exaltado, não é isso que está escrito aí? Ser honrado. A ser honrado. Faltou isso aqui, porque está lá no original. Né? Ser humilhado e ser honrado, isso ele aprendeu também. Minha né? O meu ser honrado. Porque já aprendi a contentar-me com pequeno. Lê tudo, vai lendo. Até chegar Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em outras traduções fala assim, tanto ser humilhado como ser exaltado, ou ser honrado, né? Aí ele culmina com essa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Suportar a dificuldade. Eu posso, porque o Senhor fortalece. O Senhor não fortalece o forte, né? Se ler só o 3 é mamão com açúcar, né? Pois é, pois é. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Olha de onde vem aquela informação que eu estava falando. E essa aqui é uma das epístolas da prisão. Isso aqui não está Paulo no início da carreira, não. Ele está falando exceto você lá no final da carreira. Né? Que é Efésios, Filipenses, Colossenses e... aquela carta que ele escreve lá para... É uma das epístolas. Timóteo, depois vem Filemão. Filemão é uma das cartas da prisão. E essa de Filipenses também, né? Ele estava preso. Aí ele fala isso, né? Exceto vocês, somente. 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Olha só. O fruto que me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Eu não sei como é que está escrito nessa tradução de vocês aí. Mas ele está dizendo aqui que como esses irmãos estavam... O vosso crédito, né? Aqui fala que cresça para a vossa conta. Aonde que essa conta está crescendo? É aqui? Estão juntando tesouros aonde? Né? E Paulo fala que a alegria dele não era receber o donativo, mas sim que o crédito, a conta deles estava aumentando lá o crédito. A intenção toda era ver os irmãos crescerem. Os irmãos. Recebi tudo e tenho até de sobra. Olha só. Recebi tudo e tenho até de sobra. Ele não era chorão, né? Que às vezes a gente vê frases assim tentando alinhavar para as pessoas poderem mandar mais depois. Paulo não era, olha, recebi e ainda tem de sobra, né? Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Aroma agradável a quem? Para Paulo? Não, para o Senhor. Um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. A gente vê aqui mais uma vez uma palavra de exaltação, né? Sempre tem. Sempre ele fala, né? Aí a gente vê assim, né, irmão? Há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Aqui não está falando só de coisas materiais. É tudo, né? Tudo é tudo. Tudo que vocês precisam. As coisas espirituais também. Né? Então, essa epístola aqui, eu gosto muito de ler essa epístola. Porque além do conteúdo dela ter tanta coisa que é importante, ela também vai me demonstrar a maneira como Paulo lidava com a vida, né? Com tudo. Tanto com suprimento, como a maneira como ele era visto. A gente vê lá o texto que a gente lê em 1 Coríntios, ele está tratando ali com uma defesa que alguém estava cobrando, alguém falando mal. Pode falar, Antônio. Quando eu oro por nossos irmãos, pela igreja na terra, pelos nossos familiares, eu falo, Senhor, supre todas as suas necessidades, porque aqui eu não sei, mas Ele sabe
da necessidade de cada um. O Senhor socorre em todas as suas necessidades. É de tudo. Saúde, Amém. Então a gente vê, irmãos, voltando, né? Eu creio que a questão principal do que a gente está conversando aqui hoje é justamente essa coisa de se entregar. A gente vê que os cânticos que a gente cantou foi tudo direcionando para isso. Quero, Senhor, minha vida oferecer. Né? E como o Ivênio sempre falava, nessa questão da letra que a gente está falando, que a gente está falando para o Senhor quando a gente canta uma letra dessa. Né? Então eu tenho que ter uma reação interna, pelo menos de querer. Né? Pode ser que lá na frente eu tenha que orar, Senhor, eu não estou fazendo, eu não estou conseguindo. E novamente eu vou me posicionar. Eu gosto muito de um exemplo, né, que um irmão deu lá no tempo que a gente era lá da Maranata, né? Então ele falava que ele estava no exército. Eu já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos, porque sempre me vem à memória, né? Então ele disse que ele era muito ruim de tiro, esse irmão. Então ele pegava, colocava a bala, atirava e errava, né? Aí disse que a pessoa que estava instruindo ele ali, o outro militar, falava para ele assim, coloca outra bala. E ele, pá, errava de novo. Aí eu olhava para o outro achando que ia tomar uma bronca, falava, coloca outra bala. Até que chegou no ponto que ele já conseguia acertar no alvo. Né? O Senhor ele fala para a gente isso o tempo todo, ele não nos acusa, ele nos acolhe. Ele está falando, coloca outra bala, vai de novo. Né? Então, às vezes, a gente demora tanto, né, a ter uma reação. Então, isso tem vindo muito no meu coração. Temos que reagir. Temos que reagir às fraquezas, às dificuldades. Quando ele fala de esquecer as coisas que atrás ficam, ele fala, mas prossigo. Prossigo, olha não, só. Não estagna, né? Não vou ficar estagnado, vou não, prosseguir. Esse está falando para a igreja, aos irmãos. Aí ele fala, eu corro não sem meta. Ele corre com uma meta, né? Ele está fazendo uma referência ali aos Jogos Olímpicos, né? Analogia da... Ele está falando, eu corro não sem meta, eu luto não como desferindo golpes no ar. Até os golpes dele eram certeiros, ele queria acertar, nocautear o inimigo, né? Aquilo que estava se opondo. E ali ele está falando da carne dele. Né? Ele fala assim, que ele submetia o corpo dele e reduzia a própria escravidão. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, tendo ensinado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Né? Irmãos, a gente pega essas epístolas de Paulo, a gente vê assim que ele tem até poucas referências do Antigo Testamento, ele cita as Escrituras. A gente vê que tem bastante citação das Escrituras, mas não é tudo. Né? Aí quando a gente vê Pedro ali, quando foram instituídos os diáconos, né? O que ele fala para a igreja? Escolham dentre vós aí 7 homens, né? Cheios do Espírito, que eles vão cuidar da mesa. Eles vão cuidar ali de repartir, que tinha órfãos e viúvas, provavelmente pobres, famílias pobres, né? Não só órfãos e viúvas, estavam ali recebendo donativos, sendo ajudadas. Aí o que ele fala que ele e os outros apóstolos iam fazer? E em que ordem que ele fala? Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Aí vem aquela questão da oração, né? Irmãos, o jejum, esses irmãos jejuavam, né? Quando Paulo e Barnabé são separados, eles estavam jejuando, e quando o Espírito Santo mandou separar os dois. Aí ele fala nessa ordem, ele não fala assim, vamos nos dedicar à palavra e à oração. A oração e a palavra. E o que eles falam também? Homens não gananciosos, né? Avarentos. Não avarentos, tem toda a qualificação. Uma lista ali, né? Olha só. Para exercer. Tem que ser homem separado, cheio do Espírito, não avarento. Tem mais uma lista, né, de coisas que eles têm. Tem. Essa questão da avareza, eu lembrei que eu estava lendo hoje sobre Eliseu. E ele falou assim, vive meu Senhor, que nada quero do rei. Olha só. Que o Senhor me falou. O Senhor falou para não pegar nada, para não pegar nada, não receber nada. Aí eu já conheço o texto, nós temos a questão de Geazi, né?
e logo cresceu os olhos. Então a questão da avareza seria que os homens que foram cheios do Espírito, eles foram sendo tratados nessa área, né? Tratados, porque é uma coisa muito séria. A gente vê, voltando um pouquinho, que Paulo e Barnabé, eles trabalhavam, é o que ele está falando aqui, só eu e Barnabé temos que trabalhar, né? Depois ele vai explicando como era, os direitos, né? Era muito justo, muito legítimo, e ele cita, os outros apóstolos tinham isso, né? Ele não está negando, dizendo que não pode. Hoje nós temos irmãos que são sustentados pela igreja. Tem muitos irmãos assim que eles trabalham muito mais do que se estivessem no emprego secular. E é muito justo, é o que Paulo está falando, né? A gente não está pregando contra. Tem compromisso. Tem o compromisso, né? Ele não está falando contra isso. Ele está falando como os demais apóstolos. Então eles recebiam a ajuda da igreja, né? E Paulo recebia também. A gente vê que os filipenses estavam contribuindo com ele aqui. Mas está no receber. Como se receber? A questão está no coração. Se há um coração avarento. Né? Como Pedro fala, que os homens que se levantariam fariam comércio de vocês. Ele falou. Aí voltando, né, no ponto que a gente tinha parado aqui, ele fala assim, né? Vocês escolhem agora esses 7 homens e dão as instruções. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Aí a gente abre aqui as escrituras, a gente vê a porção que Pedro escreve, a porção que João escreve e Tiago escreve. Pelo menos esses 3 estavam naquele meio ali, né? Esse Tiago aqui a gente sabe que é o irmão do Senhor, porque fala isso. Eles não escreveram tanta coisa assim, irmão. Então a gente vê que eles falam o principal, o que é necessário. Né, que às vezes a gente entra num emaranhado de ensino, de estudo bíblico, né, chamado de estudo bíblico, tanto assunto, quando acaba não conseguindo andar em nenhum. E Pedro ele fala o essencial. Lê Pedro, 3, 4 capítulos cada epístola, né? São 3 epístolas, uma acho que é um capítulo só, né? A terceira. O essencial, a gente vê Tiago, a epístola de Tiago é para a gente ficar aí 1 ano lendo só a epístola de Tiago, de tanto conteúdo que tem ali, tanta coisa para aplicar, né? Então ele fala das guerras, né? Que há, as guerras que há entre vós, vai citar essa questão da carne, né? Novamente. Então tem muito assunto ali, só na epístola de Tiago, e não é aquela coisa longa, infinita, né? A gente pega um assunto desse que a gente está conversando aqui hoje, se a gente quiser preencher um versículo com coisa para completar isso aqui, a gente vai citar aí 20, 30 passagens. Mas aí como é que a gente vai sair daqui com a cabeça? Né? É o simples, né? O essencial, como Jesus fazia. Jesus ensinava o simples, né? Então, irmãos, voltando, né? É bom a gente deixar isso assim bem claro, né? Qual é o assunto hoje? A gente não coloca título, né, naquilo que a gente está falando. Mas qual é o assunto? O assunto é deixar de lado a preguiça, né? E deixar de lado a reclamação, a murmuração contra mim mesmo e começar. Né? É começar aquilo que eu reclamo de mim. Né? E dar sequência. Continuar. Se parar, tendência. Eu vou começar a retroceder. Novamente, prosseguir. Você vê quantas coisas Judas fala? Só nesse. Olha só. É um capítulo, né? Um capítulo. São os homens que foram se dedicar à oração e à palavra. Tem aqui, imagina o tamanho que seria esse livro aqui se esses irmãos fossem escrever. Tudo. Mas aqui tem o essencial. Se a gente ficar com isso aqui, é o essencial. Né? Para a gente viver, é o alimento sólido, é o alimento que a gente precisa para viver. Né? Então eu não tenho desculpa para daqui a 20 anos, Senhor, as coisas não acontecem porque eu não oro. Eu não posso querer isso. Pode acontecer? Pode, mas porque eu fui negligente. Né? Mas eu não quero ser negligente. O próprio Jesus, né? A palavra fala que se fosse colocar tudo os seus feitos, não haveria livro nesse mundo que poderia conter. São muitas coisas que não foi nem colocado aqui, não foi nem contado. Foi somente o que era necessário. Né? É verdade. Principal. Isso que vai dando maturidade, né, gente?
Aí fazendo a gente crescer, vai dando crescimento, né? Aí eu sempre lembro do testemunho lá da... Como é o nome dela, né? A esposa do irmão César, né? Que já faleceu. Essa irmã, o testemunho dela é impressionante. Ela é uma pessoa que ela... Eu já falei para os irmãos, né? Ela amamentava, mas ela não queria abrir mão de ler a palavra, né? Quantas vezes eu não posso usar como desculpa os cuidar lá com o meu netinho, né? E nem os pais, né? O Marcelo e a Ana Raquel não pode usar como desculpa, eu não tenho tempo, porque tem filhos. A palavra fala em todo o tempo, levantando, deitando, levantando, falando do Senhor, mostrando, né? Ontem eu estava comentando com o meu sobrinho, estava ele e o filho, que não ficaram, nós fomos para a Picuinha da Rainha, porque o barulho lá era insuportável, o garoto não ficou lá não. Aí ele falou assim, tio, como é que vai ser? Eu falei, olha, eu já botei um pouco de algodão aqui, um pedaço de algodão aqui, tapei um pouco, e agora eles podem até tentar dar no ouvido, mas a visão o Senhor tem me dado, os olhos para ler, então eu vou ler. Aí eu li um capítulo e fui lendo, falei assim, eu vou ler até me dar sono, se eu tiver com muito sono, porque senão sei que eu não vou dormir, nem vou cochilar. Então não tem desculpa, ele já tinha lá medido a pressão, já tinha liberado, já ia embora. Eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Sentar aqui e ficar escutando essas coisas. Eu vou aproveitar e vamos ler. E aí você começa e vai, e aí quando você vê, já leu vários capítulos, né? E a gente está só ganhando. Televisão, né? Ligar uma televisão uma hora dessa. Primeiro que não consegue escutar nada. O barulho é maior do que o volume total da televisão. E também não tem coisa nenhuma que se possa aproveitar. Quase nada. Muito pouca coisa. Aí não tem desculpa, você falou, não tem desculpa não. Pensa que aí, se for analisar a correria, não tem tempo, né? Mas e daí, quando acontece uma situação dessa? O que a gente vai ficar fazendo? Se ficar com a mente parada, sem exercitar em alguma coisa, vai vir um montão de coisa. Vai ser uma oficina do adversário, jogando certo. Ó, por isso, por aquilo, por isso. A mente começa a girar, né? Então quando a gente começa a ler a palavra, o Senhor vai trazendo algo que é riqueza, né? E a gente vai ganhando tempo. Também assim, Jesus fala uma frase que ela é um princípio espiritual, ele está aplicando a dinheiro, né? Ele fala assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é um princípio espiritual que se aplica a tudo. Né? Muitas vezes eu vou gastar uma noite de sono com alguma coisa que não tem nada a ver com o reino, porque eu gosto daquilo. Né? Não vou nem querer dar exemplo de nada, né? A gente acaba indo além. Mas a gente vê, se o meu coração estiver nas coisas do reino, isso vai ser tão fácil, né? Não vai ser difícil, não vai ser uma coisa de sacrifício, né? Amém? Eu não sei se os irmãos têm mais, eu vou só até aqui. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos. Amém, Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Conforme já foi lido, ela é digna de toda aceitação. Amém, Senhor. Nos ajude a receber, Pai. Como diz ela mesma, receber com mansidão. Nos nossos corações, a palavra, Pai. Amém, Senhor. E é fiel, Senhor. Opa. Obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar. Amém. O Senhor tem suprido, Pai, nas manhãs aqui, o louvor, a palavra, Amém, a oração, Pai, os relatos de que aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pelos irmãos que já foi relatado nessa manhã. Amém. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Queremos prosseguir. No livro de ficarmos estagnados, Amém. Pai, parados. Opa. Pai, o Senhor tem nos dado vários textos para a Tua palavra que fala sobre a questão de nós prosseguirmos e avançarmos. Amém. Para aquilo que estão adiante de nós. Pai, a Sua palavra também nos faz a promessa de que aquilo que não chegou ainda ao meu coração, Pai, é que o Senhor tem preparado para aqueles que andam, Pai. Assim como Enoque, Pai, andou com o Senhor e foi trasladado. Amém, Senhor. Nós queremos andar contigo, andar na Sua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor tem feito isso. Amém, como fez com Elias. Ó Pai, nós Te louvamos porque esses homens tiveram
nos deixaram grandes exemplos de poder andar contigo Oh, Pai. e ver uma recompensa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Oh, tem nos suprido Amém. a nossa necessidade Amém, Senhor. nesta manhã. E a nossa gratidão a Ti, Pai, Amém, Senhor. porque o Senhor tem provido e nós não temos, na verdade, nada. Temos, o que temos vem de Ti. Amém. Não temos nada de nós É mesmos. verdade, Senhor. Quando chegamos aqui, um reparte a oração, outro reparte a palavra, outro reparte o louvor. E assim, Pai, a sua palavra diz que quando nós reunimos os irmãos, nós temos para repartir. Se nós não tivermos, Pai, como repartiremos? É verdade, Senhor. Ou como receberemos também de alguém? Amém. Então nós te louvamos, te adoramos por isso, Pai. Nos ajuda a crescer na graça, na maturidade, já foi falado, Pai, para que sejamos mais maduros, Amém. conforme os teus servos do passado foram, não deixando se abater por qualquer coisa, por qualquer onda, Pai, Amém. mas firmados em Ti, firmados no livramento do Senhor. Amém. Adoramos o Senhor, Pai, pela vida dos irmãos do passado, Obrigado, Senhor. que nos deixaram o exemplo para É que verdade, pudéssemos andar, Pai, na palavra, assim como eles andaram. Amém, Senhor. E eles, sua palavra afirma que eles eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões Amém. que nós. Então não tem desculpa, Pai, para nós. A questão é uma atitude, um propósito, Pai, de continuar, Senhor. Amém, Senhor. Nós louvamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Oh, Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.